Deus levanta anjos na pandemia. Eu tenho da minha parte, testemunho maravilhoso de quando Marcelo, Ana Carolina e Sara Rubia estiveram, né, isolados, porque foram testados positivos com relação à Covid, e como Deus levantou anjos. Anjos dando direções sobre chás, sucos naturais, anjos de outras cidades que às vezes vieram da cidade que eles estavam para nos assistir, anjos que entraram em contato com outros médicos e falou com vários médicos passando o caso tudo direitinho para cuidar, anjos enfermeiras que de perto visitaram, estiveram cuidando, emprestou oxímetro, emprestou oxigênio, anjos e anjos preocupando. Irmãos, como é importante os anjos em época de pandemia. E Deus quer levantar mais anjos. E estes anjos somos nós. Todos nós. Deus quer te levantar como um anjo nesse tempo. Nós estamos falando aqui sobre esse tema, Deus levanta anjos na pandemia, e eu usei esse texto no início para você saber que Deus está chamando o pastor aqui de anjo, mas nós temos, não é, quando alguém nos ajuda muito, a gente fala assim, nossa, tal pessoa foi como um anjo para a minha vida. E Deus quer levantar esses anjos para a minha vida, para a sua vida, e uns pelos outros, ajudando até chegar lá. Amém? Você quer ser um anjo neste tempo e em todo tempo? Glória a Deus. Às vezes não tem asas, mas tem coração. Às vezes não é um anjo criado por Deus que pode voar, mas pode levar pessoas a voar na saúde, na vitória, na vida. Pode alçar voos altos, se estes anjos eles estiverem realmente agindo, trabalhando, né? Citei aqui os anjos que nós temos, chamado de irmãos invisíveis, que são anjos que são enviados às pessoas que estão em situações de rua e os assiste, banho solidário, roupas, comidas, assistências, anjos, os irmãos invisíveis que vão em casas ajudar famílias, pessoas que não tinham condições de leite, de problemas que tinham que resolver, mas pessoas. É interessante que os irmãos invisíveis vão como anjos, mas Deus levanta anjos para patrocinar, ajudando e ajudando, um ao outro ajudou, e a vitória aconteceu, é assim. E nós falamos aqui, nesta primeira terça, sobre as várias passagens que encontramos na palavra de Deus, que Deus nos capacita para isso. Falamos do bom samaritano, que é um dos exemplos fortes que temos. Falamos que nesse tempo de pandemia, Deus levanta os agentes de curas, e isso é maravilhoso. Nós temos no mundo os agentes oficializados, né, que são médicos, médicas, enfermeiras, que são motorista da van, o zelador do hospital, o que carrega o lixo do hospital, não é? O corpo de bombeiros, policiais, pessoas que estão aí, que são oficializados, são profissionais, mas também tem os leigos, que tomados por misericórdia e empatia, ajudam pessoas, não é? Nós falamos de agentes levantados por Deus. Tem gente que se oferece, que é voluntário, e tem gente que Deus levanta e capacita para fazer. E isso é maravilhoso. E nós vamos dar sequência. Vocês querem que dê sequência? Falando desse assunto que começamos no finalzinho do estudo de terça passada, os mandamentos para servirmos uns aos outros. Servir o outro não é uma escolha, é um mandamento. Ah, não quero não.
então você já está pecando, porque está desobedecendo aquilo que Deus mandou. É pecado. A palavra pecado, entre outras correlatas, é amartia no grego, que quer dizer errar o alvo. Ou seja, Deus nos deu um alvo e nós não estamos acertando esse alvo. Nós estamos pecando. Você quer ser ajudado? Não ouvi. Você quer ser ajudado? Você precisa dos outros? Então você precisa ajudar também. Porque é ajudando que se é ajudado. No cristianismo não é como no mundo. No mundo a gente ama quem nos ama. No cristianismo a gente ama os inimigos também. E no cristianismo é amando que se é amado. É perdoando que se é perdoado. É compreendendo que se é compreendido. É semeando que se colhe o que semeou. Então, vamos nos despertar. E outra coisa, o que nos faz ajudar uns aos outros? O amor. Por isso que o que o Senhor requer dos seus anjos? Primeiro, amor. Primeira coisa que Deus requer de nós falamos um pouco no culto passado, é o amor. Tudo que se fizer sem amor é morto e não tem fundamento e não tem resultado na eternidade. Se você não ama seu irmão que vê, não pode dizer que ama a Deus que não vê. 1 de João é a carta que revela tudo sobre o amor, principalmente o capítulo 4. Quem não ama seu irmão está em trevas. Quem não ama seu irmão não conhece a Deus e não viu Deus. Tem que amar. Se não ama, não tem céu. Restam essas três coisas, ou permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior delas é o amor. Por quê? Porque não vai precisar de fé diante do Cordeiro de Deus na eternidade. Não vai precisar de esperança diante do Cordeiro de Deus na eternidade. Mas vai precisar ter amor. Porque Deus é... Quem tem Deus tem... Não existe esse negócio de estou avivado, cuspindo fogo e fazendo milagre, se você não ama as pessoas que você está orando e dizendo que está pregando para elas. Primeiro, ame. Deus não vai nos julgar pelas obras em si mesmas. Ele vai nos julgar pela intenção delas. O que houve de intenção no nosso coração. Tem gente que faz obra de caridade para todo mundo, mas para ser eleito nas eleições. Então isso aí não faz diferença para Deus. Tem que ter o interesse de amar, de ajudar, de compreender, de estar junto. Por isso que Deus nos ensina a sermos misericordiosos. E Deus usa de misericórdia com quem Ele quer. E bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não condene ninguém, não aponte o inferno para ninguém, não diga que acabou para alguém, diga: o Senhor te dá esperança, o Senhor te muda, o Senhor te levanta, o Senhor te ajuda. Seja verdadeiro, mas cheio de amor. João Batista foi para o céu. João o Batista, o batizador lá do Jordão, raça de víboras, chamou o povo de cobra, foi para o céu, foi o maior dos profetas. Não é porque ele falava e pregava daquele jeito que ele não tinha amor, era por amor. Porque quem ama tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, tem que ser sincero. Tem muita gente que em nome do amor omite a verdade. Você não ama, você está se guardando. Quem ama se arrisca. Entende ou não? Por isso que Jesus, em uma ocasião muito especial, ele vai dizer: nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É assim que se conhece um discípulo. E aí, esse amor não é doutrinado pelo que você pensa, é doutrinado pela palavra.
O amor sem a palavra é falso, ilusório, paixão, ilusão. O amor pelos trilhos da palavra é o verdadeiro amor. Amém? Mas nós falamos sobre o amor na terça passada, ok? O que mais Deus requer dos seus anjos? Agora vamos entrar. Ajudar. Além de amar, se já existe esse amor, se tem amor aí, então ajude. Aí vem essa questão, porque tudo que Deus requer de nós, Ele requer segundo a palavra. Não é segundo o que a gente imagina. Não é segundo o que a gente pensa. Não. A ajuda tem que ser uma ajuda direcionada pelo Espírito Santo. Por isso que eu digo aqui, em vários estudos eu já disse, que a melhor ajuda, às vezes, é não ajudar. O pródigo não foi ajudado, porque ninguém lhe dava nada, e ele caiu em si. Então, esse amor tem que doutrinar a minha ajuda. Espera aí, se eu fizer tal coisa para o Jones, ele piora? Piora. Mas que tal coisa é essa? Não, é roupa nova, é carro novo, é dar uma Ferrari para ele. Mas não é bom dar isso para as pessoas? Será que é bom dar isso para quem não está preparado? Nós pais, muitas vezes, destruímos os nossos filhos com esse tipo de ajuda. Eles não têm estrutura para ter, e nós, porque temos dinheiro, damos. E nós, porque temos uma história traumática, de necessidade, de pobreza, a gente diz, meu filho não vai ter falta de nada. Esquece que a sua necessidade é que te amadureceu. E aí compra até aquilo que não está ainda em condições de comprar, mas compra e dá. Como, por exemplo, um smartphone fulano de tal, para que o filho entre na internet e os pedófilos o localizem e comece a assediá-lo. Não tem cabeça, não tem maturidade para isso, não tem, mas eu tenho dinheiro e faço o que eu quiser. Faça, mas você está formando um delinquente dentro de casa e está destruindo a história do seu filho. A ajuda que um cristão que verdadeiramente quer ser um anjo de Deus é a ajuda que tem fundamento. É a ajuda que traz resultado. É a ajuda que realmente prepara alguém para aquilo que está por vir. Por isso, muitas vezes, a nossa ajuda será feita com tristeza, com a dor. Por exemplo, quem disciplina o seu filho com vara? Está desobedecendo a Deus ou obedecendo? Diga, depende, pastor. Se está disciplinando da maneira errada, está desobedecendo. E está querendo que o filho crie ódio. Agora, disciplinando da maneira certa, aí sim, está obedecendo a Deus e fazendo o bem para aquela criança. E isso é uma história para outro estudo. Mas olhe, quando a gente, pelo menos no meu caso, quando eu disciplinava a tal da Ana Carolina, que era fogo puro, e a tal da Sara Rubia, a Ana Carolina era tipo, faço e pronto. A Sara Rubia era assim, ó. Uma vez eu peguei a Sara Rubia, ainda bem que ela não está aqui hoje. Ah, tá. Aí, desse tamanho, mano, cabelinho de índia. Desse tamanhozinho assim, numa festa, não sei se era aniversário. Eu olhei para cá e de repente eu olhei de uma vez para a Sara Rubia, ela estava de jeitinho assim, numa menina que estava na frente dela, fez assim, empurrou e... Sara, ela me empurrou primeiro. Quando, pelo menos eu, quando ia disciplinar, meu coração ia quebrando junto. Dói. Mas hoje, valeu a pena.
Então tem ajuda que vai doer o coração, mas é necessária. E estas ajudas que dói o coração e você faz, é porque você está priorizando o futuro da criança, o futuro da pessoa. Tem alguém que está entendendo? Estamos entendendo? Escute uma coisa, meus irmãos. Olha o que diz Tiago, no capítulo 2, e o versículo de 14 a 17, para entendermos as ajudas direcionadas. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Paulo exalta a fé sem obras, e Tiago exalta as obras revelando a verdadeira fé. Os dois não se contradizem, porque Paulo, ele está defendendo que ninguém possa dizer que é salvo pelas obras. Agora Tiago está defendendo que quem é salvo tem obras. Entende isso? Então, quando alguém está precisando, eu tenho como precisar e digo que só vou orar, não, abre essa mão e ajuda. Vá em busca de que essa pessoa seja socorrida. Lucas 10, 31 a 33, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o passou a largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aí assistiu ele, né, a parábola do bom samaritano. Então, muitos de nós estamos como o sacerdote da parábola e como levita da parábola. Isso aqui não está revelando que o sacerdote é assim, nem que o levita é assim, e nem que todo samaritano é assim. Está revelando o coração de alguém. E está revelando que o coração deste que agrada a Deus, que ama o próximo como a si mesmo, porque a pergunta para sair esta parábola no contexto é, quem é o meu próximo? E o samaritano não se dão com os judeus e vice-versa. Então Jesus pega essa parábola e diz, olha, o samaritano odeia o judeu odeia o samaritano. Tinha um camarada judeu caído na estrada, descida de Jerusalém para Jericó, e aí passou o levita, passou o sacerdote, conhecedor da lei, passou o levita, que adora a Deus, e passaram de largo. Ou seja, eles eram da mesma nação, o mesmo povo, mas eles não assistiram. Agora vem um samaritano que vocês dizem que se odeia, e ele tem compaixão e ajuda o seu próprio inimigo. Esse é o próximo. Irá, Shudai. Sabe qual é o seu próximo? Quem está precisando da sua ajuda. Esse é o seu próximo. E é este que Deus quer te usar como anjo para a vida dele. Quem está entendendo? Já que eu amo, então aparecerá em mim a ajuda. E outra coisa que eu tenho que entender, não devo deixar que os impedimentos atrapalhem as minhas obras de amor. Já viu que muitas coisas se levantam para que nós não ajudemos o outro? Está em pecado. Não, essa pessoa está passando por isso que está em pecado. Não, essa pessoa não merece não, ele trata mal a mãe. Nesses casos, irmãos, os problemas que estas pessoas praticam têm que ser levados em conta, mas a ajuda tem que ser dada de todo jeito. Saber usar o que a pessoa está vivendo
em benefício da mudança dela. Então, vamos lá, Deus nos orienta a ajudar alguém que sempre falou mal de nós, sempre nos atingiu. Então a gente vai com amor, demonstra amor e ajuda. Fala nada sobre nada. Pronto, a pessoa já está sendo doutrinada pela verdade. É assim ou não? Olha o que diz Romanos 12, 17 a 21. Abram lá, todos, por favor. Romanos 12, a catedral das doutrinas bíblicas. O evangelho completo de Paulo. Essa carta converteu muita gente, porque ela é inspirada por Deus. Como, por exemplo, Agostinho de Hipona. Ele estava num jardim e de repente ele ouviu uma voz dizendo: tole e lege, tome e leia. E ele abriu a carta aos Romanos. E ele descobriu quanto negra estava a sua alma e houve uma conversão. Resumindo. Vamos lá? 12, 17 a 21. A ninguém torneis mal por mal. A ninguém você deve pagar mal com mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha o mandamento: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E aí ele vem doutrinar o que é isso. Portanto, que é um conectivo, está ligando o texto. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mas por quê, pastor? É hora de eu vingar dessa pessoa. Não, a vingança é com Deus. É hora de você amar o próximo. É hora de você pagar o mal com o bem. É hora de você mostrar que o seu coração é diferente daquele. Então, se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. E o que é brasa de fogo? Muita gente com o coração vingativo diz: vai morrer, todo mundo vai queimar. Não. Brasa de fogo sobre a cabeça enquanto a brasa estava acesa no altar, havia comunhão de Deus com aquele altar. A brasa de fogo sobre a cabeça é que ainda há esperança de salvação para esta pessoa. Porque você está semeando aquilo que pode acordá-la. É por isso que o versículo termina 21 dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Entendeu ou não? Então se alguém fizer mal para mim, eu faço mal para aquela pessoa, porque essa é a vingança. A vingança não pertence a você. Você não tem que imaginar, aquela pessoa podia morrer, aquela pessoa podia comer o pão que o diabo amassou, aquela pessoa vai ver, ixi, ela vai perder o emprego que ela levantou contra mim. Faça isso não, você está se prejudicando e você está apagando as brasas da sua cabeça. Não faça isso. Diga: Senhor, Tu és o Deus de justiça, eu peço que o Senhor salve, eu peço que o Senhor perdoe, eu peço que o Senhor mude a história daquela pessoa. Sabe o que é que Deus vai fazer? Além de poder mudar a história daquela pessoa, vai mudar a sua e te abençoar muito mais. Mateus 5,44, por favor. Mateus, o Evangelho, capítulo 5, versículo 44. Mamãe Marlene Bezerra, Deus te abençoe, bem-vinda. Marcelene Arcanjo, já falei. Pastor Jean, glória a Deus, estamos juntos, viu? Deus abençoe pastor Jean, Deus abençoe toda a família. Mãe Ivonete Rezende, bem-vinda. Abimael Rodrigues, bem-vinda. Deus abençoe todos aí. Vamos lá? Olha o que diz 5,44 de Mateus: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí tem um propósito. Qual que é o propósito? 1, 2, 3.
para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Nós fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso. E Ele vive justamente isso que está pedindo de nós. E se nós fizermos o que o Pai faz, nós somos filhos dEle. Nós somos filhos dEle. Amém, meus irmãos? Então ame os vossos inimigos. Se alguém está te maldizendo, abençoe, bendiga. Faça algo diferente. Fazei o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Mostre que o seu coração é de salvo. Mostre que o seu coração é de convertido, nascido de novo. Não é hora de vingança, não é hora de ódio. O Senhor nos salvou, o Senhor nos lavou. Nós não somos levantados para falar mal de ninguém. Nós fomos levantados para abençoar vidas. Então não deixe os impedimentos atrapalharem suas obras de amor. Semeia amor, do seu jeito. Tem pessoas que você olha para o rosto dele e pensa assim, meu Deus do céu, vai me bater agora. Mas o coração é desse tamanho. Ame, simplesmente ame. Seja quem você é, mas ame. Faça tudo por amor. Amém? Ações de amor entre nós. Efésios 5:21 diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso é ação de amor. Nós temos um negócio de concorrência entre nós. Eu digo nós, a igreja em termos gerais. Camarada, muitas igrejas, quando alguém começa a ser usado pelos dons, usado por Deus, começam os levantes. Às vezes o pastor fica com ciúme. Eu quero que vocês sejam usados demais da conta para me descansar um pouquinho. Cada vez mais ungido, mais cheio, mais pronto. Mas aí há aqueles levantes. Eu fui mandado embora de uma igreja por causa disso. As pessoas não frequentavam o trabalho, falavam mal, ia para o pastor lá e enchia a cabeça dele, que não é este ministério. Gravava as minhas pregações e falava aqui, ó, nessa hora aqui, estava falando contra o Senhor. E Deus salvando, Deus libertando, Deus curando, Deus batizando, pessoas descendo as águas, a igreja sendo renovada. E aí criou aquela rilia entre o pastor e os que faziam a obra. Ao ponto do pastor às vezes pegar o microfone e a pregação ser só para mim. Mas eu estou ali quietinho, caladinho, dando glória a Deus. Porque o nosso dever não é condenar quem nos condena, ou levantar quem levantou contra nós. Nosso dever é continuar andando com Jesus. Amando, perdoando e não fazendo igual. Senão nós entramos no mesmo balaio. Sim ou não? Quem está entendendo? Nós vamos chegar na altura do estudo aqui que Deus vai distribuir dons. E quando Deus te der dons, saiba que, como eu disse na introdução, os dons não tem nada a ver com você, tem a ver com os outros, para a edificação da igreja. E você não é estrela, você é servo. Outra ação de amor entre nós, Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tem gente que não tem nenhuma amizade na igreja, mas lá no mundo tem 50 amizades. Está fora. Tem gente que não suporta ficar no grupo da igreja, porque aconteceu um problema com uma ou duas, ou quem sabe 5 pessoas, as outras 100 pessoas não valem nada. Por causa das 5 sai do grupo. Onde está aqui o preferindo uns aos outros em honra? Onde está o amai-vos uns aos outros? Como eu disse aqui, eu coloquei um banner no Facebook. Se você sai da igreja porque o irmão se levantou contra você, onde está o perdoai-vos uns aos outros?
Se você diz que só vai jejuar do dia que você sentir de jejuar, onde está o sacrifício e a obediência? E aí vai. Nós somos igreja para nós, irmãos, nós temos que ser igreja para Deus. Nós não fomos levantados para fazer o que pensamos, nós fomos levantados para obedecer. Deus não nos chamou para sentir, Ele chamou para servir. Nós não fazemos porque sentimos, nós fazemos porque somos servos. Muitas vezes o escravo atende o seu senhor, o coração até não está aberto, mas atende porque é escravo, e a Bíblia diz que eu sou escravo de orelha furada. O que é o escravo de orelha furada? É aquele voluntário, já venceu o seu tempo, pode ter sua alforria, mas ele por si só decide, eu quero continuar servindo esse senhor, eu sou um escravo de orelha furada, eu não quero fazer o que eu quero, mas o que o meu senhor determinou que eu faça. Glória a Deus. 1 aos Tessalonicenses 5:11 diz: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Se eu amo e vejo o irmão errado, eu tenho que exortar no amor. E exortar aqui não é admoestar. Essas duas palavras têm diferenças. Exortar aqui é abrir os olhos do outro com amor. Admoestar é chamar a atenção. Mas nós temos os dois mandamentos: exortai-vos uns aos outros e admoestai-vos uns aos outros. Então tem momento que não é você chamar a atenção, mas abrir os olhos. Abra os olhos, abra os olhos. Agora essa pessoa ficou rebelde, não sei o quê, vai ter aquele dia que você vai falar assim: rapaz, você tem que tomar vergonha na cara. Desse jeito você vai ser condenado. Ai, você não tem nada a ver comigo, você não gosta de mim, eu te amo, e eu tenho que falar a verdade para você. Abre os olhos. Por isso que João Batista vai falar, raça de víboras, cheia de amor. Jesus vai dizer, diga aquela raposa, mas cheia de amor. Porque sempre a verdade tem que ser dita. E existe um mandamento, irai-vos, mas não pequeis. Quem está entendendo? Hebreus 10:24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É assim que a igreja se mostra. Também 1 aos Tessalonicenses 4:18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. São as palavras da verdade que consolam. Ninguém consola com mentira, com engano, com sabedoria maligna e humana só para aliviar o outro. Não, a gente consola com as palavras de Deus. E agora, pastor? É se tornar um anjo. Você quer? Ah, pastor, quero não. Então, tudo bem, não tem problema. Só que para o céu só vão os anjos. Aí você escolhe. E vocês que amam, entendam, não é toda a igreja que vai fazer o que você quer em nome do amor. Nós temos grupos e grupos que amam. Como assim, pastor? Tem o grupo da intercessão, que não sabe fazer outra coisa, somente interceder. E eles vão fazer isso com bom resultado para o reino, porque foram chamados para isso, e esse é o talento. Esse é o dom que Deus deu. Tem outros que vão às ruas, aí ele já, irmão, o da intercessão é para todos. Só que tem gente que só tem isso. Agora tem gente que está escondendo atrás disso. Não, eu só sei orar. Covarde. Deus já te usou, Deus já te levantou, aí fica dando desculpa em nome de Deus, eu só vou orar. Os tímidos não herdarão os céus. Deus te chamou para mais coisas, e os que Deus chamou sabem que tem o talento, que tem o dom. Amém. Amém, irmã Margarete Reis. Aleluia.
Nós sabemos a graça que Deus tem nos dado. Prova disso são os testemunhos que nós ouvimos do que Deus fez por sua misericórdia através das nossas vidas. Agora, os irmãos invisíveis não podem querer que toda a igreja faça a mesma obra que eles. Ame do jeito que eles estão amando. Pastor Rafaela e os arautos, que vão lá distribuir comida, que vão lá nos cantos, nos bairros, ajudar pessoas, não podem querer que a igreja faça a mesma obra. Os irmãos que foram para a Europa fazer a obra de Deus, estão pagando um preço lá bem alto, mas Deus está dando os resultados, não podem querer que toda a igreja vá para a Europa. Existem diversidade de coisas. Cada um de nós temos que amar na direção que Deus nos chamou. Está aqui o irmão Cleomar, está amando como co-pastor, está fazendo uma obra tremenda, maravilhosa, que muitas vezes a igreja não vê, mas Deus está vendo e a igreja está sendo cuidada de maneira especial. Ele está amando como co-pastor. O Abner e a Ana estão amando como líderes de jovens, preocupados toda hora com os jovens. A Rayane e os demais estão amando como líderes de adolescentes, sempre amando, preocupado com eles. Cada um de nós somos levantados para amar. O Nilson e a Adriele estão amando os casais, as famílias, porque foram levantados para isso. Cada um de nós vamos amando na maneira e na direção que Deus nos chamou. E um ao outro ajudou. Nós temos que ajudar o departamento A, o departamento B, até o departamento Z, porque estamos trabalhando para um bem comum, para a glória de Jesus e para ajudar pessoas. Que o Senhor te levante como anjo. Parece que tem gente que não está querendo não, só quem está querendo levanta as duas mãos, diga: eis-me aqui, Senhor. Em cada tempo de dificuldade que alguém passa, Deus quer levantar anjo para essa pessoa. E você que passa dificuldade, não pense que a igreja inteira vai atrás de você, que não é assim. Deus vai levantar um ou outro, mas vai levantar o que precisa. E muitas vezes Deus pode levantar pessoas de outra igreja, para você ver que não é a igreja que está te ajudando, é Jesus. Entenda, tenha maturidade. Em nossas lutas e dificuldades que temos passado na carreira da fé, o Senhor sempre tem feito seus anjos aparecerem. Sempre. Irmãos, eu faço seminários aqui, procuro nas enciclopédias, nos livros e tudo mais, e trago aqui muita coisa dessa questão. Esse seminário sobre os anjos aqui, está vindo tudo pelo Espírito de Deus, fresquinho para nós, Deus falando conosco, tudo dirigido. Pegue essas palavras simples e se levante. Muitas pessoas estão se sentindo solitárias nos nossos meios, e sabe que jeito que seria a cura? Ir ao outro que está solitário. Essa é a cura. Muitos enfermos no meio de nós, e a cura está em orar pelos outros enfermos, porque é dando que se recebe. Nós temos que abrir os nossos olhos do entendimento nesse tempo, irmãos. Deus não quer que você recue nos seus problemas, Ele quer que você levante, ignore seus problemas e vá ajudar pessoas. Enquanto você semeia, Ele cuida de você. Abra os seus olhos do entendimento em nome de Jesus. Lembre-se que em sua história de vida, anjos estiveram te ajudando, tanto anjos literalmente como anjos pessoas. Na minha história de vida, por exemplo, eu falei agora mesmo sobre alguns anjos, não citei nomes aqui, poderia citar vários nomes aqui, mas que você tem o galardão nos céus. Mas quando eu era desse mundo que não sou mais, graças a Deus nunca mais vou ser, sou de Deus, comprado para Ele, vou lutar todo dia para andar com Ele, pela misericórdia dEle.
Então eu era do mundo, trabalhava no Bradesco, tivemos uma festa numa chácara, acabou a cerveja e eu fui convocado para buscar mais na cidade. Fui num Fiat 147 do gerente Roberto César de Oliveira, era o meu gerente na época, e fui com seu filho Tiago ao meu lado, e fomos, compramos lá e voltamos, e eu estava já, infelizmente, bêbado, e quando voltando, o Fiat 147, para quem conhece, não sei se vocês lembram, tem um pneu bem fino, né? A segunda dele é fabulosa, e aí, voltando, e fui fazer lá a estrada de chão, tinha passado patrola, e de repente o carro começou a rodar, para capotar, e ele bateu no barranco, foi capotar, é tudo muito rápido, mas quando ele bateu no barranco, no reflexo eu voltei para o Gustavo para abraçar ele, para ele não machucar, e da minha boca, de um bêbado, saiu, Jesus! Quando eu falei Jesus, o carro parou, e voltou ao lugar. E aí eu, sem entender, olhava para o Gustavo, está vendo, Gustavo? Jesus é real, Jesus é vivo, bêbado no mundo sem conhecer Jesus. Eita, Nagomai. A Bíblia diz que ele dá ordem aos anjos a nosso respeito para nos guardar. A Bíblia diz em Hebreus 13:14 que esses anjos são ministradores de Deus, que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Anjos literalmente estiveram ao nosso lado, nos livraram, nos guardaram, coisas que nós nem sabemos. Eu lembro que eu caí num rio de águas fortes, e tão fortes que depois da pontezinha que passava, tinha aqueles vários paus colocados assim, para que se caísse alguma coisa, parasse ali, porque era muita correnteza, e de repente a represa estourou, e aquela pinguela que falava, virou, só tinha um pau passado, e tinha chovido, e nós fomos passar lá, e no meio daquela passagem, todo mundo assim, a minha mãe falou, não olhe para trás. Aí eu fiz de jeitinho com o pé assim, os 2 pés escorregaram, e eu caí dentro. Não sei se tinham 5, 6 anos de idade. Eu lembro até hoje, está aqui na minha memória. E eu olhei para cima e alguns, na época chamava retrós, né, de linha, não é? A Rosa Dia falou assim, ei Rosa, caiu aquele assim, eu vi, e aí na minha mente, a criança, veio assim, ó, não respira, não beba água, e aí fui para o fundo, e aí eu escutava minha mãe e minhas irmãs, pelo amor de Deus, levanta a mão. E aí eu bati o pé no fundo, fui de novo, aí a mão, 3 vezes para segurarem na minha mão. Conseguiram segurar, me tiraram dali, e tiraram, e eu fui para as margens tomar banho de água, fiquei traumatizado. E aí o que acontece, qual que é o mistério aí, pastor? É que a correnteza era grande e eu não saí do lugar. Eu bati o pé no mesmo lugar e levantava, no mesmo lugar e levantava, e a correnteza passando. Tinha um anjo de Deus segurando, eu tenho certeza, hoje eu sei. Dará ordem aos anjos a teu respeito. Nós gostamos de sermos guardados pelos anjos, mas temos que também amar, sermos levantados como anjos para pessoas. Naquela ocasião, minha mãe foi um anjo que me resgatou daquele lugar. Então nós temos que entender, irmãos, que nós fomos levantados para fazer diferença com essas obras. E aí, meus irmãos, na sua história não tem também histórias parecidas? Podemos glorificar a Deus por lembrar dos livramentos que o Senhor já trouxe a nós, dos acidentes que Ele nos livrou. Meu Deus, como Ele é grande, Ele escala montanhas, para nos livrar.
Ele nos segura dentro do carro, capotando para nos livrar. Deus é bom o tempo todo. Dê glória ao nome dele. Obrigado, Senhor. Ele não disse que não enfrentaríamos problemas, ele disse que estaria conosco nos problemas. Esse Deus nosso é assim, nós temos que imitá-lo. Temos que imitar o Deus que nós temos, o Pai que nós temos, a misericórdia dele em nós. Uma pergunta poderia surgir nessa altura: o que é que eu tenho que poderia ajudar pessoas? Ei, irmão, nós temos muita coisa. E tem coisa, a gente imagina, nós temos uma mente ocidental muito ruim para essa questão de dar, de ajudar. Os outros não, eles têm esse negócio de hospedar, de honrar até o inimigo que está na casa dele. Nós não, nós queremos vingar, mandar prender. É ou não é? Alguém vendeu uma cultura morta para nós que nós temos que perder com a cultura do céu. A nossa cultura é do céu, não é do meu pai, da minha mãe, não é da minha cidade, não é do meu país, não. A minha cultura é do céu, porque agora eu sou nascido de Deus. Então nós temos muita coisa que às vezes sem dinheiro, nós podemos ajudar muito mais do que aquele que tem dinheiro. Passaram um vídeo nesses dias, não sei se foi no grupo de pastores, de duas colegas que se encontraram, amigas de infância, estudaram juntas, e talvez muitos aqui tenham visto, e ela disse, e tal, está saindo de um shopping, e a outra toda rica, cartão de crédito. Não, a outra não tem cartão de crédito. Não, meu pai, não sei se é segurança de tal lugar. Não, meu pai me deu não sei o quê. E ela toda, porque o pai dela era rico. Aí, ela disse algumas coisas para a outra, não me lembro direitinho, só sei que a outra disse, não, meu pai vai vir me buscar. Aí chega o pai dela, bem simples, amando a filha, estando com a filha, passar o dia com a filha. Agora o pai da rica mandou um chofer buscar, um amigo buscar, não sei. Seu pai não pode vir porque ele foi atender um negócio, não sei o quê. Mas meu pai sempre faz isso comigo. E ela olha para a menina pobre e vê que a vida dela é melhor do que ela. Porque riqueza não é dar um carro, é estar presente. Riqueza não é dar uma boa mesada. Não, riqueza é dar um amor verdadeiro e sincero. Claro que se alguém ama e tem condição, vai dar ajuda. Mas nós estamos falando de coisas mais ricas, que não se compra com dinheiro, mas que os anjos de Deus podem ter. Você tem como ajudar alguém? Tem pessoas que um abraço cura. Tem pessoas que uma visita cura. Tem pessoas que uma serenata, que aqui chama de, não é seresta, tem outro. Como é que fala? Alvorada. Uma alvorada cura. Eu lembro que nós, na ocasião, tinha um pastor, não, na época ele era obreiro, e ele estava desviado. Não foi obreiro depois, mas ele estava desviado, estava na igreja desde tempos, e eu senti no coração de a gente ir lá na casa dele e fazer uma serenata, que é a alvorada. Chegamos lá de madrugada, não sei se era 1h, 2h da manhã, e eu com violãozinho, e eu cantei, estas mãos que semearam a semente do amor,
hoje estão esquecidas. Onde está o semeador? E ele lá ouvindo. Fomos embora, parecendo que não tinha feito nada. Lá na frente ele deu testemunho. Naquela madrugada Deus ressuscitou a minha vida. E aí vem o contrário. Fui enviado para Anápolis, estava aqui num problema de 21 vacas magras. Umas coisas que só quem passa sabe, e Deus muito mais. E aí naquela angústia, eu levantei de madrugada, fui para o meu quarto de oração. Deus me deu sempre casa onde tinha um quarto de oração. E aí eu fui para o meu quarto de oração, sem esperança, sem força, mas com a fé lá em cima. Eu sei que Deus faz, eu sei que Deus é, eu sei. Fui orar sem palavras. De repente eu escuto uns barulhos. O pessoal se aproximando da minha filha. Meu Deus, é ladrão. Segura, não tem nada para roubar aqui, mas tem minha mulher, minhas filhas. E aí, Jesus do céu. Era a cantora Ilza Magda e o seu esposo na época. E eles começaram a cantar. E aí, de repente, eles louvando, 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 meu coração foi aquecendo, aquecendo, aquecendo. E eu me lembrei que quando eu saí para Anápolis, os irmãos de Goiatuba, irmão Paulo Amaro, que Deus livrou agora, irmã Regina, outros lá, Sandra Regina, aí foram lá na porta da minha casa, para louvar a Deus com esse mesmo hino. Quando diz, estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou Deus, que de ti sempre velo muito bem, alguma coisa assim. Aí fala, se passares pelo fogo, ele não te queimará. E vai cantando, cantando assim, e aí foi falando comigo na saída de Anápolis, quando eu estava lá naquele problema, veio a Ilza Magna cantar o mesmo hino. Lá em Goiatuba, Deus falou a hora que eles estavam contando, tu vai para aquela cidade, mas eu irei contigo. E naquela madrugada, aleluia, com a Ilza cantando, Deus disse, eu estou contigo. Oramaço, dai. Mas alguém saiu da sua casa de madrugada para louvar a Deus numa janela. São anjos. E não precisa ter voz afinada, precisa ter coração educado com o cristianismo bíblico. Muitas vezes Deus está nos levantando e a gente tem que entender, como no caso na Avenida Goiás, lá em Goiânia, pastor Otacílio estava passando por ali, já contei aqui há algum tempo, e aí Deus falou para ele, suba no banco e grita, Jesus te ama. Falou, estou ficando doido. E a voz de novo, suba no banco e grite, Jesus te ama. E ele olhou, tinha uma cigana lá perto assim, ele falou, o que esse cigano vai pensar de mim, Jesus? Suba no banco e grita, Jesus te ama. E você não atendesse, eu morri angustiado. Subi no banco lá na Goiás. Entre a Goiás e a Anhanguera, assim. Aquele cruzamento ali, na praça do Anhanguera. Aí ele, Jesus te ama. Ele, não, grita. Jesus te ama. Ele grita. Ele, Jesus te ama. Grita mais, Jesus. De repente desceu uma mulher que estava no 5º andar do prédio em frente, com uma criança na mão, e cruzou a rua, e disse chorando, quem é esse Jesus que me ama? Eu disse, o que foi, senhora? Eu estava no 5º andar, dando um veneno para ia dar um veneno para minha criança, ia tomar o meu, nos atirar lá de cima, porque eu estava dizendo, ninguém me ama. Quando eu ouvi você gritando, Jesus te ama. Ali ela aceitou Jesus, aleluia. Anjos de Deus, que fazem o que Deus lhes inspira para fazer. Irmãos, quantas vezes Deus nos tem inspirado e a gente diz que é coisa da cabeça. Deus está te levantando como anjo neste tempo.
Vamos dizer nós todos juntos e gritar: Jesus te ama. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus te ama. Eita, tem poder esse amor. Ele encheu essa casa. Então, meus irmãos, nós temos muita coisa que podemos fazer sem dinheiro. Muitas vezes a gente pensa que para se tornar alguém que ajuda é alguém que tem recurso financeiro, e não é. Claro que quem tem recurso tem as formas de ajuda e são boas também, mas eu quero que você entenda que tem riquezas na sua vida que você pode dividir. Não é o seu dinheiro, não é o seu ouro, mas o seu sentimento, o seu poder fazer, a sua instrumentalidade. Muitos aqui disseram palavras curtas e que até mesmo você disse: não sei porque eu falei isso, mas curou quem ouviu. É aquele negócio, não é? O carteiro, ele entrega a carta, não sabe nem o que está ali, mas ele entrega a carta. Quem sabe é quem lê e quem escreveu. Quem escreveu foi Deus, quem lê vai ser aquele que você vai falar. Você é o carteiro. Entrega a carta. Aleluia! Deus está nos levantando como anjos nesse tempo. Nós temos um poder tremendo que está à disposição de todos nós e até dos infiéis. É o poder da oração intercessória. Isso todos nós temos. A minha mãe era espírita, frequentava o espiritismo baixo, e uma certa ocasião, ela foi numa igreja lá em Goiatuba, na irmã Palmira, e lá que era Chegada de Cristo, né, Edmundo? Cadê Edmundo? Chegada de Cristo. E aí, minha mãe, espírita, espiritismo baixo, foi lá, viu uns jovens cantando na igreja, achou bonito, porque a glória de Deus é que faz a igreja ficar bonita, e a minha mãe achou aquilo bonito e disse: quem sabe, Deus, se o Senhor quiser, coloca pelo menos um dos meus filhos no meio desse povo. Aleluia, Deus escolheu o mais perdido, aleluia. Lavou, redimiu no sangue, ragaço, brai, e me salvou, e a primeira alma que eu ganhei para Jesus foi a minha mamãe, aleluia. Deus ouve a oração de um espírita que está no espiritismo baixo, não sabe nem o que está acontecendo, mas tem um coração puro e quer que Deus haja. Deus vai, Deus resgata, Deus transforma. Se Deus ouve a oração do perdido, imagina a oração do achado. Nunca pare de orar, não deixe de vir para a oração. Nós temos a condição também de dividir o que temos, ainda que pouco. Eu só vou falando e lembrando. A irmã Maria Luísa morava de frente de nós, e aí acabou tudo na casa dela, e nós com a mesma situação, né, o pão de cada dia vivendo, e nós resolvemos dividir com ela o pouco que nós tínhamos. Aí tinha um botinho de arroz, nós dividimos no meio com ela, e um pouquinho de alguma coisa, e levamos para ela, e ela chorou. Muito querida, muito amada, ela chorou e disse: não façam isso, vocês têm o tanto que eu tenho, vocês têm pouco, não façam isso. E tal, não, nós temos, nós vamos dividir. E ela disse: e se acabar? Se acabar por nós dois, não tem problema. Só que na parte da tarde, pastor Francisco entrou na minha casa, ele não me conhecia, só daquele botinho de arroz ele levou cheio de peito de frango, e deixou uma compra lá em casa. É dividindo que você multiplica o que você tem. Nós temos pouco, mas tem como ajudar. O importante é que hoje alguém coma, amanhã vamos ver. Deus quer dar esse tipo de coração para a sua igreja. Temos condições de ajudar pessoas pedindo o favor do outro. Tipo, você não tem condição, mas conhece um médico que tem, você intercede: olha, tem uma pessoa que está carente, está precisando, você podia ajudá-la, e aquele médico que você conhece vai ajudar aquela pessoa que não tem condição, e você não gastou dinheiro, você só intercedeu. Você não tem dinheiro para ajudar em missões, tem um carnezinho, e de repente você leva o carnê nas pessoas que têm condição, e você sem dinheiro ajudou e foi missionário.
Muitos de nós, irmãos, não estamos fazendo nada porque colocamos os impedimentos maiores do que as nossas capacidades. Levante sua vida. Levante-se. Levante-se como anjo em tempos de pandemias. Amém. Nós vamos entrar aqui sobre os dons que Deus nos dá para ajudar. Além dos naturais, tem os espirituais. Vamos passar um pouco superficialmente pelos dons naturais, mas nos ateremos um pouco mais nos dons espirituais. Estes dons espirituais, escute isso, você que tem 0 ano de idade, você que tem 500 anos de idade, para você entender que é para todos, Deus quer te dar destes dons. Eu sei pelo Espírito Santo que Deus quer encher a igreja de dons nesse tempo. Porque os dons são dados para ajudarmos uns aos outros. E bem-aventurado é aquele que assim o faz. Os dons naturais, a palavra dom vem do latim dono, que quer dizer dádiva, presente. É a capacidade que algumas pessoas têm para o desempenho de ter determinadas tarefas de forma fácil e natural, mas que para a maioria das pessoas apresenta certo grau de dificuldade. É isso que explica o fato de algumas crianças desenharem tão bem, ou ainda terem uma exímia habilidade em tocar determinados instrumentos musicais, ou praticar determinados esportes, ou ainda realizar certas atividades intelectuais, né? Nós temos criança que não sabe nem ler direito e já sabe o nome de todas as nações. Bandeiras, quais são, e nós estamos ali naquela maior dificuldade para sair dessa bandeira do que mesmo, dessa da luazinha aí, é o quê? Como exemplo de pessoas nascidas com um grande dom, pode-se citar Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci, Pelé, dentre outros. E como essas pessoas é como se essas pessoas tivessem nascido com essa capacidade, e de fato nasceram, mostram isso desde criança. Não é assim? São dons naturais. Tem criança que pega um instrumento e de repente está tocando. Tem pessoas que têm problemas na mente, mas mesmo assim são matemáticos de primeira. É uma coisa de dons naturais. A maioria de nós, no entanto, não nascemos com um dom supremo, o que não significa que não possamos fazer qualquer coisa que queiramos. Para isso temos que desenvolver talentos. Estão entendendo? O talento se parece muito com o dom em essência. Sua origem é que é diferente. Com o dom se nasce, já com o talento se aprende. Isso quer dizer o quê? Que se eu não tenho o dom, eu posso ter que se o dom não veio comigo, eu posso alcançar o talento é uma tendência ou gosto especial que pode ser desenvolvido. O jogador Pelé nasceu com o dom para ser jogador de futebol. No entanto, qualquer pessoa pode ter talento para ser um grande esportista e gravar seu nome no hall da fama. Eu acredito, me perdoem os que idolatram, que o Cristiano Ronaldo não nasceu com o dom. Mas ele se dedicou. E se dedicou demais. É por isso que ele é chamado de robozão. O cara fala assim. O Messi, quando pega na bola, ele vai na ginga. O Cristiano Ronaldo, ele vai parecendo que vai medindo os passos, quantos metros vai ter que ser. Vai bater a falta, ele 1, 2, 3, ele mede, ruma direitinho, porque parece que está tudo na metragem. Ele estudou para aquilo, ele treinou para aquilo. Agora,
O outro vai lá, o Leonel Messi vai bater ele. Pum! O Pelé pegava a bola e ia enfrentar um camarada, não sabia nem o que ia acontecer, mas na hora dava tudo certo. Dons, talentos. Agora, eu não quero ser o Cristiano Ronaldo e não quero mesmo, mas eu quero ser um ganhador de almas. Eu quero fazer uma grande obra para o Senhor. Não quero ser um grande líder, mas quero liderar uma grande obra para o céu. Então nós temos que nos dedicar. Nós temos que estudar, nos aparelhar, nos levantar. E agora, estes são os dons naturais e os talentos naturais. Agora deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo traz do céu para nós. Eu lembro aqui da irmã Roseli, que ela queria cantar, e a voz dela era, ela não semitonava, ela desafinava mesmo. Como era? Aquela tipo, pastor Jesuel para cantar. É do céu, mãe. Aquela coisa. E aí ela ouviu um estudo, e ela disse, vou buscar, o Senhor vai me dar graça. Primeiro ela quis ser batizada, igual o pastor foi. Eu quero ficar 3 dias falando língua estranha, Senhor. E Deus batizou ela, ficou 3 dias falando língua estranha. E aí depois Deus, numa noite lá, não lembro como foi direitinho, Deus deu a ela graça, e a menina começou a cantar. E aí ela cantava, tenho 1000 razões, aleluia. Lembrem? Quem lembra aqui? Aleluia. Deus deu a ela o dom. Irmão, só não faz quem não quer, só não ajuda quem não quer, só não levanta quem não quer. Deus levanta qualquer um, e quanto menos capaz você for, mais Deus quer te encher da riqueza dos dons. Amém? Acabou o tempo, fique sobre os pés. O dom nasce com a pessoa, já o talento possui alguns requisitos para que possa ser desenvolvido. São eles: treinar muito, repitam. Segundo, disciplina, ou seja, um planejamento e execução. Terceiro, perseverança, ou seja, persistir na busca da conclusão, do resultado. Então, essas 3 coisinhas já te ajudam. Primeiro, treinar muito. Segundo, disciplina. Terceiro, perseverança. Tem gente que foi subir a primeira vez no altar para pregar, que foi um fiasco. O Júnior, pastor Sebastião Júnior hoje, Júnior Silva, primeira vez que ele foi pregar, Marco Aurélio, até assoviar no altar ele assoviou. Eu lembro direitinho, irmão, eu falei assim, Jesus, só porque o Senhor mandou, porque eu dá uma vontade de fazer ele descer dali. Ele vai assim, e fazia assim, ei, mas subir aqui não é fácil. E entrou pela perna do pinto, saiu pela perna do pato, 1, 2, 3 é 4 e nada resolvido. Desse jeitinho. E aí, irmão, hoje é um pregador ungido, abençoado. Ele não desistiu. Pastor Romivaldo uma vez pegou, recebeu a oportunidade para pregar, quando era lá no primeiro templo ainda, na Frei João Batista, Vogel. Aí, Deus deu uma mensagem para ele, e ele infelizmente falou assim, vou arrebentar. Chegou na igreja, irmão, que chegou a oportunidade dele, ele pensando que esqueceu a passagem, abriu a Bíblia de cabeça para baixo, olhou para o povo, me devolveu o microfone, e foi embora frustrado, e foi falar com Deus. Deus, o Senhor não me chamou para pregar, porque ser papapá? E Deus disse assim, você não disse que ia arrebentar? Mas ele não desistiu. E se tornou um pastor. Então, muitas vezes, no início, Deus trabalha conosco, nos humilhando, nos fazendo passar o ridículo,
tirando alguma coisa de nós, para que a gente aprenda. E também para saber se nós realmente queremos ir até o fim. Perseverança. Perseverança. Os dons estão disponíveis para a igreja. Glória a Deus nas alturas. Vamos lembrar de Thomas Alva Edison. Quantas vezes ele teve que testar o seu intento para inventar a lâmpada? Milhares de vezes. O segredo não está em quantas vezes, o segredo está se você quer chegar. Parece que 2.000 vezes, eu não me lembro mais corretamente, mas ele inventou a lâmpada aqui, ó. E outros tantos outros. Então, tem algo maravilhoso que Deus te deu. Você tem um cérebro que é uma máquina perfeita. Eu sou burro, pastor. Burro? Como assim? Você é tão inteligente que descobriu isso? Ou você está dando desculpa para não se levantar e se esforçar? Porque essa máquina está aí. E ela é perfeita. E se o Espírito de Deus trabalhar nessa máquina, eita glória! Eu conheço o testemunho, quando da Donep, a gente ouve muitos testemunhos. Eu fui presidente da Donep 2 ocasiões, e aqui em Anápolis fui capelão por 2 ocasiões também. Aí a gente ouve muito testemunho, tem a revista A Voz, que é de testemunho e tal. Tem um camarada em Mato Grosso, que ele derreteu o cérebro dele cheirando cocaína. O nariz e o cérebro. Ele não tinha capacidade jamais de memorização, isso tudo. Ele sabe a Bíblia de ponta a ponta. Dr. John Garak, aqui no DF, teve um acidente automobilístico, de corrida e tal. A metade do cérebro dele ficou no asfalto. Ele ficou morto no hospital. E Deus ressuscitou ele. Ele tem essa parte afundada. E essa é a parte de raciocínio, da lógica. Ele é doutor e ele exerce a função dele. E Deus usa ele com curas. E ele não ora com a voz alta, não. Ele ora assim: Jesus, cura agora. E a pessoa é curada. Deus tem dons para a igreja. Deus tem dons para todos nós. Aleluia. Olha o que disse Thomas Jefferson, um dos presidentes dos Estados Unidos, eu acredito muito na sorte. Quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Entendeu ou não? Tem gente que diz que crê na sorte e fica igual filhotinho de passo preto, esperando a comida na boca. Não, se acredita na sorte, então trabalhe por ela. Se levante, vá em busca dela. E o Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz e Ele vai mudar a nossa sorte. Se levanta, em nome de Jesus. Esta é a palavra da vez nesta igreja, nestes dias. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos. Falei a tua palavra, ensinei conforme as direções dadas pelo Senhor. E queremos nos levantar com os dons e talentos, com graça. Queremos nos tornar anjos desse tempo, não por vaidade, não por posição, mas por poder ajudar no Senhor e revelar o teu nome, e revelar a tua misericórdia, revelar o teu amor, revelar a tua palavra nas atitudes e nas obras. Assim abençoe, meu Pai, levanta os teus anjos, levanta o teu povo, confirma a tua obra, sela esta vitória, em nome de Jesus. Quem recebe de glória a Deus. Vamos orar aqui pelas pessoas que estão com problemas, questão da Covid e com sequelas. Pastor Ana Carolina, pastor Edson Nascimento, Hamilton e família, Edinor, sobrinho da irmã Terezinha, Maria Gonçalves, pastor Josué Gouveia e pastora Simone, que estão recuperando, graças a Deus, já tem a alta, glória a Jesus. Também pelo Cláudio, anemia, cura do fígado,
pela família do pastor Aristeu, que estão com Covid. Esta família perdeu o seu filho chamado Wellington, meu Deus do céu, e vamos orar para Deus dar consolo. E também pela Anália e a pastora Erli ali em Morrinhos. Que Deus faça uma grande obra, abençoe nossa avó Anália e abençoe a pastora Erli com socorro do céu. Quem crê, concorda, diga amém. Amém. Também Balbina e família, Wesley e Maria, parentes lá do Wellington da Adefo França, Maria Isabel, Eliseu, Rosana Lotte, que não está muito bem, Kelly, Hanaê, Enoque, Ivair, filho da irmã Ruth, Ivair e Cássia, vamos continuar orando, estão bem melhores. Márcio Cortez, Daniel, irmão do Eduardo, Danielzinho, irmão do nosso Eduardo, que casou com a Casinha, vamos orar por ele, em nome do Senhor, Deus vai fazer a obra ali. João Pitaluga, pastor João Pitaluga, não está bem. Balbini, seu filho Marcos, Denis, pastor Roberto Cauí, Missão Goiânia, Eliane Silvestre, Giovana, neta do presbítero Cleomar, Curitiba, 11 anos, Covid. Oh, Jesus, tem misericórdia. Giovana, amém, meus irmãos? Netinha do irmão Cleomar, quem vai orar? Keuri, com Covid, que é filha do nosso querido irmão presbítero Beto e da irmã Kércia, lá em Goiatuba. Deus faça um milagre. Pastor Bertier Adais Magalhães, pastor presidente da Madureira aqui de Anápolis, foi diagnosticado com Covid, mas não está mal, está bem. Vamos orar por ele, é um grande ministério, um grande homem de Deus. Ronley Franklin, entubado com Covid, e são estes, vamos orar pela irmã, acrescenta aí, por favor, DCM, a irmã Juliana, foi testado positivo, vamos orar por ela, pelo Leonardo e pela a Evelyn, vamos orar por esta família, em nome de Jesus. Orar pela irmã Eliette e a família, está com suspeita de dengue e vamos orar. Ok, meus irmãos? Vamos orar pelo Emanuel Lucas, que deu uma melhorada, graças a Deus. Vamos continuar orando? Restauração da saúde. Guilherme, filho da irmã Juliana, também. Mário Dutra, Ian Castilho. Meus irmãos, orar pela pastora Franciele e pela sua criancinha Liz Helena. O parto foi marcado e vamos orar para que Deus confirme a criança perfeita, o parto perfeito. E é necessário, irmãos, lá nós estamos debaixo de guerra espiritual, muita bruxaria, muita coisa ruim, e é muito necessária a nossa cobertura de oração nesse tempo, incluí-los no nosso jejum, em nome de Jesus Cristo. Podemos fazer isso? Ian Castilho, 8 anos, câncer no cérebro. Maria Elma, Ivoneide, João Paulo, Jaque Moraes, Eva Aparecida, Ionice, Edson. A Ionice é a mamãe do diácono Paulo, estou sempre orando. Edson, câncer no estômago. Aline, Marcos Rodolfo, Edilson, pai do Mateus Frazão, que está melhor, está restaurando, graças a Deus. Pastora Maria Vidal, continua orando. Letícia Lobato, graças a Deus, está aqui restaurando. Lucas Macedo, Gabriel Arcanjo e família, fizeram o teste, estão aguardando, Deus vai abençoar. Dorcelina e família, irmã Evani de Carvalho, saúde. Marcos Rodolfo, Reginaldo de Souza, Geraldo Siqueira, Jorge, Joyce Luiz, evangelista Pedro Henrique, Couto, cirurgia. E vamos orar também pela Isabel, Elton, Bruno e todas as da relação aqui, mais irmão Jair e Creuza, Nildete, Maria de Freitas, Isaltino, Divino Ivonete, Nivaldo, Angelita. Irmão Isaltino teve uma queda, mas graças a Deus fez lá os exames todos, não deu nada, graças a Deus, só a luxação e tudo mais, mas Deus vai recuperar em nome de Jesus. Vamos orar? Você quer ser curado, creia. Oi? Teve policiais, vamos orar pelos policiais que estão perseguindo aí um serial killer que está na região de Corumbá.
sempre temos que nos manter alertas e cuidadosos. Se alguém bateu na porta da casa, preste atenção para ver quem é e só abra se você conhecer. Mesmo que tenha um crachá, não abra. Só se você conhecer e tiver a identificação correta, ok? E vamos orar pelo policial para que Deus lhe dê vida, força. Levou um tiro no rosto e esse camarada é bem mau, matou pessoas com requinte de crueldade. Mas vamos orar para Deus salvar ele, libertar ele, converter ele. Deus pode fazer uma obra. Senhor nosso Deus e Pai querido, colocamos estas vidas diante de Ti. Tu és o Deus de milagres, nós cremos no poder da oração, que é feita no nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder, e nesse nome repreendemos todo o mal. Meu Deus, visita quem está com sequela de Covid agora, vai arrancando as sequelas, vai arrancando o mal, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai arrancando todo o mal, em nome de Jesus. Cura todos quantos estão infectados pela Covid, haja um milagre, elimina a Covid, elimina a carga viral, ministra do céu sobre estas vidas a cura, a libertação, o milagre. Meu Deus, consola a família enlutada, meu Deus, traga o milagre, ajuda. Nós rogamos pela vida do pastor Bertiadais Magalhães, nós rogamos pela vida do pastor João Pitaluga, nós oramos e rogamos pela vida do pastor Edson Nascimento, meu Deus, pela pastora Ana Carolina, rogamos, meu Pai, pela família do pastor Aristeu, pela avó Anália, pela pastora Erli, pela Rosana Lote, meu Deus, vai tocando nestas vidas agora, pelo Emanuel Lucas, pelo Guilherme, meu Pai, vai tocando na vida Juliana, do Leonardo, da Evelyn, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, vai curando, abençoe Vair e Cássia, abençoe e confirma o milagre sobre a vida do Gabriel Arcanjo e toda a família. Meu Deus, repreende o mal, meu Deus, faça o milagre, opera nestas vidas, o teu grande milagre. Apresentamos juntos todos estes nomes e estas pessoas, seus problemas, opera as maravilhas dos céus, visita essa pessoa que está com dor de cabeça agora, desde manhã a cabeça dói, o Senhor é o Deus do milagre. Eu elimino esta dor de cabeça orando e expulsando no nome de Jesus Cristo, pelos méritos do Senhor e para a glória do seu nome, dor de cabeça desapareça, veias da cabeça sejam desobstruídas, enxaqueca das trevas eu te mando, ordeno, sai, em nome de Jesus. Receba a saúde, tu estás curado já deu o alívio, glória a Deus. Receba o milagre, receba a cura sobre a sua vida, receba a bênção do Senhor, receba a bênção, é a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda e crê, recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, levante sua mão. Ao término, todos tomem assento. Vou despedir os irmãos que estão pela internet e aí eu falo as coordenadas. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos os presentes, suas famílias, com toda a igreja na terra, até a eternidade na Nova Jerusalém. Os que recebem vão dizer? Amém. Amém. Deus abençoe, tome assento. Pastor Osiel, meu querido amigo, irmão, bem-vindo. Deus te abençoe muito, viu? Deus abençoe. Deus é o Deus de vitória. Deus abençoe os irmãos que estão pela internet, em nome de Jesus Cristo. Que você saiba que é dando que se recebe, é semeando que você vai ter algo para colher. Então, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se levante como um anjo para as pessoas, se levante para amar, para perdoar, para compreender. Se alguém fez mal para você, faça bem. O Senhor vai te ver como um filho, poderá muito bem cuidar de você de maneira especial. Deus te abençoe.